Excelentíssimo senhor deputado Requião Filho, demais autoridades que compõem a mesa, senhores e senhoras presentes, eu gostaria, e é claro que cumprindo o protocolo natural de toda a cerimônia, agradecer o convite gentil feito pelo deputado Requião Filho para participar de uma audiência pública. É um prazer, como paranaense, poder contribuir de alguma forma na discussão de ideias de um tema tão importante. E confesso à Sua Excelência que, quando eu recebi o seu ofício, eu me perguntei, mas em que tipo de labirinto eu estou entrando aqui, senhor deputado? Porque o tema que me foi proposto um tema aqui, que diz exatamente o seguinte: a necessidade de interpretação do direito militar à luz dos direitos e garantias fundamentais. Como puderam perceber, é um tema bastante amplo. E como o próprio deputado já mencionou, o objetivo dessa reunião pública é discutir as vantagens ou não da adoção de um regulamento disciplinar afeto à Polícia Militar. Então, eu realmente fiquei intrigado o porquê do tema, efetivamente, de interpretação do direito militar à luz dos direitos e garantias fundamentais. Se nós fizermos uma pergunta, se há necessidade de interpretação do direito militar à luz dos direitos e garantias fundamentais, a resposta é óbvia, né? Sim, sim, porque todo direito comercial, civil, tributário, administrativo, ele deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. O direito militar, ele abrangeria ali o direito penal, o direito processual penal, o direito administrativo próprio, né, organizacional, e também o direito disciplinar. E talvez seja aí o objetivo da proposição do tema. Embora ele bastante abrangente, quer me parecer que se quis restringir aqui ao direito militar disciplinar, ou disciplinário, como falam alguns doutrinadores. E à luz dos direitos e garantias fundamentais, que nós extraímos aonde? Da onde? Da Constituição. Da Constituição da República, da Constituição do Estado do Paraná. Constituição, como todos sabem, é a lei fundamental do Estado, é o modo de ser do Estado, são as regras que são instituídas para a composição de um Estado. E, no nosso caso aqui, a República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito. Tem como fundamentos, Sua Excelência, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Tem como objetivos e propósitos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E a promoção do bem de todos nós. Para tanto, a Constituição Federal ela estabelece direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais são construções da sociedade civilizada. Nós temos vários exemplos: a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, as declarações que inspiraram a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, enfim, não é um tema... É um tema atual, obviamente, mas não é um tema da atualidade, ele é um tema já antigo. Pela amplitude da questão que me foi colocada, eu me permito, senhor deputado, e talvez pelo tempo, eu não sei se outros farão uso da palavra, e quer me parecer que sim, porque o debate, pelo que eu percebi das conversas que antecederam a reunião, ele pode ser bastante acalorado, e até pelo comentário que me surpreende, de que algumas praças da Polícia Militar deixaram de comparecer por temerem retaliações. Mas talvez alguma coisa eu possa abordar na sequência, a respeito dessa questão.
Os direitos individuais e coletivos estão principalmente definidos no artigo 5º da Constituição Federal, mas os direitos fundamentais não se restringem apenas ao artigo 5º, acho que todos têm conhecimento disso. Nós temos os direitos sociais, que estão no artigo 6º, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados. Os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, mas quer me parecer que a atenção dos senhores se concentra efetivamente no artigo 5º da Constituição Federal. Diz lá, todos são iguais perante a lei, isso é o caput do artigo 5º. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dentro da questão discutida, pode-se perguntar, mas e os militares, eles gozam efetivamente desse direito em toda a sua plenitude? Os militares são iguais a todos os demais cidadãos? Em direitos e obrigações, é razoável que isso aconteça? São temas assim que nós devemos refletir. Eu na minha modesta opinião, penso que não. Porque igualdade é um conceito que deve ser pensado de forma muito ampla. E nós devemos tratar com igualdade os iguais. E com desigualdade, na medida dessa desigualdade, os desiguais. Então, é importante em qualquer discussão estabelecer essa situação, que militar é militar e civil é civil. Isso quer dizer que o militar esteja afastado da proteção da Constituição Federal? Claro, obviamente que não. Eu vou mencionar alguns temas aqui relacionados ao artigo 5º. Diz lá os incisos 6º, 7º e 8º, que é assegurado ao militar o pleno exercício de sua crença religiosa. Nós tivemos um caso em concreto, recente ali na vara da Auditoria Militar, em que um advogado ele pedia a redesignação de uma audiência porque ele guardava a sexta-feira, a partir do período noturno e o sábado, inclusive. E a audiência que nós iríamos realizar, ela seria muito extensa e ele tinha um receio de que ela não acabasse até o momento em que ele pudesse guardar a sua crença religiosa. Isso pode ser transportado também para o militar estadual. Ele teria o direito de professar sua crença, exigindo o não cumprimento de escalas no sábado, ou enfim, ou na data em que a sua crença religiosa estabelecesse. É razoável que a sociedade ela conviva com isso? E refletindo um pouco sobre o tema, eu chego à conclusão que é modus in rebus, em termos. Se nós devemos garantir o bem-estar de todos, conforme diz a Constituição, penso que a administração, dentro de seus critérios discricionários, poderia atender, sendo possível, essa reivindicação do militar. Entretanto, se isso entrasse em choque com o interesse coletivo, penso que já não seria mais possível garantir ao militar, eu não vou falar esse privilégio, mas enfim, o exercício da sua crença religiosa em toda a sua extensão. Mas aí não haveria um conflito com a Constituição Federal, porque deve-se garantir isso a todos os cidadãos, inclusive ao militar, que não deixa de ser um cidadão brasileiro. Nós temos que lembrar que no caso da Força Estadual, o serviço militar é voluntário. Então, a vida é feita de opções. E o cidadão ele pode optar por servir ou não a Força Militar Estadual.
de modo que essa questão se resolve pela prevalência do interesse público. Nós temos na Constituição que é livre a locomoção em todo o território nacional, mas o militar pode a todo tempo circular em todo o território nacional, militar estadual ou da União? Penso também que não, em virtude da prevalência do interesse público. Esse homem é formado pelo Estado. Ele tem uma missão extremamente importante, no caso das polícias militares, de garantia da ordem pública, de policiamento ostensivo. E nós vivemos numa sociedade, senhor deputado, muito complexa, em que distúrbios podem acontecer do dia para a noite. Eu não sei se é um tema muito espinhoso, mas nós vivenciamos recentemente situações preocupantes, em que, independentemente da legitimidade do que se pretendia, se tentou ocupar um poder do Estado do Paraná, né? Eu não entro realmente na legitimidade do que é pleiteado, mas eu acho importantíssimo a garantia dos poderes constituídos, né? Isso é essencial para o bem-estar de toda a sociedade. Discussão de forma pacífica, sem armas, como prega a Constituição Federal, e sem violência. O militar estadual ele tem uma privação de liberdade diferenciada. A Constituição diz que as pessoas podem ser presas apenas em flagrante delito e por ordem de autoridade judicial. Não é verdade? Isso é o cidadão comum. O militar está sujeito também à prisão disciplinar. É razoável que isso ocorra? Algumas unidades da federação extinguiram esse tipo de punição disciplinar. A sociedade paranaense deve refletir o que quer. Outras unidades federativas mantêm, ainda que com regulamento próprio, a prisão disciplinar. Então, eu trago a questão para reflexão. Eu, particularmente, não tenho uma posição firmada sobre se é necessário, se é indispensável a prisão do militar disciplinar para se garantir os princípios da caserna, de hierarquia, disciplina e tantos outros que são afetos. Honra pessoal, pundonor, camaradagem, honra, que são valores bons, que toda a sociedade poderia contemplar, não apenas o mundo militar. O militar é proibido de se sindicalizar. Ele também não pode fazer greve. Esses são direitos fundamentais do cidadão, a sindicalização e a greve. E o militar deveria ser autorizado a se sindicalizar ou a praticar a greve? Na minha avaliação, nós não temos uma sociedade assim tão desenvolvida a ponto de permitir à Força Armada esse tipo de benefício. O militar também ele tem limitações de direitos políticos. Se nós extrairmos da Constituição Federal, nós perceberemos que o militar da ativa ele não pode se filiar a partidos políticos. Ele pode concorrer à eleição, mas ele não pode ter uma vida partidária. E isso permitir ao militar que tenha igualdade de condições na manifestação das suas ideias, em comparação com o cidadão comum, que permanentemente pode participar da vida partidária? Chego à conclusão que não. Mas aqui nós estamos diante de uma balança, a balança de Temes ou de qualquer outra, de verificar interesses, pesar valores e o que é mais importante para a sociedade. Eu abro um parênteses para fazer um seguinte comentário, que talvez até eu fizesse ao final. Nós não podemos pensar em qualquer tipo de legislação, seja disciplinar ou de outra natureza, amparando direitos de classes individualmente. É claro que isso é muito difícil e podem até pensar isso é uma incongruência, porque as classes elas existem, querendo ou não, né? E os interesses eles são manifestados por grupos. Mas se nós acreditamos, e eu acredito, que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, formado para o bem-estar de todos, para a garantia de uma sociedade livre,
justa e solidária, às vezes, e talvez muitas vezes, nós tenhamos que abrir mão de algum conforto, de algum privilégio, de algumas questões da nossa vida pessoal em prol da coletividade. Agora, em que medida isso deve acontecer? Penso que esta casa é o local mais adequado para que essa discussão seja travada. E ainda sobre os direitos políticos, além de não poder se filiar, uma coisa é certa: no momento em que o militar se eleger, ele vai deixar de ser militar. Porque se ele já é um militar estável, ele ingressará na reserva. E se ele não é um militar estável, ele tem que sair antes de concorrer a qualquer cadeira eletiva. Tem uma questão que é extremamente pulsante. Eu não vi nas discussões que me são apresentadas através de petições lá na Justiça Militar quanto à publicidade dos atos do processo. A Constituição Federal diz que os atos do processo são públicos. Enfim, os atos do processo disciplinar, eles devem ser públicos. Isso ofenderá a hierarquia, a disciplina? Penso que temos que abordar esse tema com muita cautela, porque não podemos abandonar a hierarquia e disciplina. A respeito da hierarquia e disciplina, nós estávamos conversando um pouco antes do início da audiência, e eu sou muito mais de ouvir, senhor deputado, do que de falar. Mas me foi dada essa oportunidade aqui, que para mim é muito preciosa, e houve comentários a respeito de hierarquia e disciplina. E eu comecei a refletir sobre essa questão. Os policiais militares, os militares estaduais e da União, eles têm direitos e garantias fundamentais restritos, e a Constituição é clara nesse sentido, como eu acabei de mencionar, por causa de hierarquia e disciplina? Eu responderia sim e não. Não, porque nós temos hierarquia e disciplina em todos os órgãos da administração pública. Legislativo, executivo, judiciário. Então, por que o juiz não tem tantos direitos e garantias fundamentais restritos, e sim o policial? Seria por causa da missão dele? Missão de policiamento ostensivo, garantia da ordem? Mas qual é a missão mais nobre do Estado, senão o de legislar? E eu costumo falar isso reiteradamente, não sou eu que digo, Jean-Jacques Rousseau fala isso, no Contrato Social. Ele diz assim: os homens mais preparados de uma sociedade devem ser os legisladores. E eu acredito nisso. Numa sociedade ideal, é assim que deve ser. Na nossa sociedade atual, se é ou não, vai depender muito mais de cada um dos eleitores desse Estado democrático de direito que eu mencionei. Então, isso não responde à questão. Por que o militar é tão restrito? E eu estou extremamente convicto que essas restrições ocorrem porque nós temos que ter um controle rígido do emprego da força. Nós não podemos deixar que as organizações que detêm o emprego da força não tenham um controle extremamente rígido. Porque isso é um perigo social. Não estou falando do Brasil, é um perigo social em qualquer país. Nós tivemos revoluções em muitos locais, em muitos séculos. A humanidade não começou no século XXI. Então, para nós conseguirmos garantir o bem-estar de todos, lamentavelmente, e assim vai ser por muito tempo, nessa sociedade complexa e cada vez mais complexa, cada vez mais intolerante, a restrição de direitos militares é a parcela que o militar dá à sociedade da qual ele faz parte. Não consigo imaginar de forma diferente. Respeito opiniões em contrário e sou capaz de mudar a minha convicção. Mas do jeito que nós estamos, e os senhores conhecem o mundo que vivem, nós temos que ter um amparo.
E esse amparo, muitas vezes, ele só é feito pelas Forças Armadas, sejam estaduais, sejam da União. O militar estadual, voltando às restrições, ele não goza do exercício pleno do habeas corpus, que é uma garantia fundamental. Diz lá a Constituição, não cabe habeas corpus contra punições disciplinares. Não é isso que fala a Constituição? Está lá, o Constituinte assim definiu. Nós temos mitigado isto, né, porque a Constituição também diz que não se afasta da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Eu gostaria de tecer outros comentários a respeito da minha atividade, mas eu confesso que, como eu disse no início, eu não tinha noção de que labirinto eu estava me metendo nessa audiência pública. E eu não sei realmente se outros farão uso da palavra, e provavelmente sim. Então, eu poderia falar da minha atividade provavelmente o dia inteiro, não só amanhã. Mas eu gostaria de encerrar por aqui, por enquanto. Se eu tiver mais tempo, eu poderia abordar outras questões que eu anotei aqui. Mas eu encerro temporariamente por aqui. Eu não sei se serão abertas perguntas, senhor deputado. Serão, ao final. Ao final, né? Então, eu vou me permitir, então, voltar à mesa, e se posteriormente eu tiver mais tempo, eu poderia abordar outras questões que me são caras aqui. Então, muito obrigado a todos os presentes, obrigado aos componentes da mesa, em especial ao deputado Requião Filho, que me deu essa oportunidade ímpar, a primeira vez que eu faço uso da palavra numa casa legislativa, e isso para mim é muito significativo, eu como cidadão paranaense, cidadão brasileiro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Davi. Nós vamos abrir depois para considerações finais, perguntas, e por fazer parte do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, se a mesa assim decidir, nós ficamos aqui até a hora que for necessária para a gente chegar a uma conclusão mínima desse debate.